para a TV Uniceub. No programa de hoje vamos falar de culinária, psicologia e arquitetura. Na aula magna da gastronomia, alguns toques sobre a profissão que se tornou um sucesso. Em estúdio, um papo com a psicóloga Ciomara Moraes sobre como lidar com os adolescentes. Os alunos da agência de notícias falam sobre o cinema em Brasília e os segredos da arquitetura e decoração para multiplicar espaços reduzidos. O programa TV Uniceub está começando agora. A cada semestre, o curso de gastronomia oferece uma aula magna mais gostosa do que a outra. Nesta semana, os alunos do curso se uniram para assistir ao preparo de novas delícias. A aluna de jornalismo Karina Berardo acompanhou esse dia e vai mostrar agora pra gente mais sobre o aprendizado, a degustação e sobre esse grande barato que se tornou a profissão. Está acontecendo nossa aula magna do segundo semestre de 2017, que tem como intuito a proximidade e a integração entre os alunos e também a forma dos alunos conhecerem melhor a instituição e os professores da instituição. Então, qual o objetivo maior? Integração entre eles. Nesse ano teve um diferencial. Nós trouxemos como celebrantes nossos professores. Eles vão trazendo a vivência deles para essa aula magna. Então, através de viagens que eles fizeram, viagens gastronômicas que eles fizeram, estão trazendo um pouco a vivência dele, o que eles viveram lá, a parte gastronômica, a história da gastronomia nos países que eles foram. Toda a parte de pré-preparo, de MEP, foram os alunos que elaboraram. Não foi alunos só de um semestre, foram de todos os semestres, então promovendo a integração e a proximidade entre os alunos. Essa mistura de sabores, de países, isso tem sido uma tendência agora na gastronomia? Existe a cozinha fusion, que é misturar um pouco de sabor de cada país ou de cada região do norte, utilizando os insumos do sul. Então isso é uma cozinha tendência, é uma cozinha que eu gosto de utilizar, um pouco de sabor de vários locais que eu conheci no mundo, então eu acho interessante essa parte. Um dos motivos de eu escolher gastronomia é entender um pouco mais todo esse envolvimento com a cozinha, com os alimentos e uma curiosidade mesmo. O meu intuito de juntar as duas coisas foi exatamente essa, de pensar em mostrar para as pessoas a forma de onde vêm os alimentos, sabe, como aquilo chegou até a gente e todas essas questões. Sempre tive curiosidade dessa área de gastronomia, né? E gosto muito. E também queria aprender técnicas, né? Porque você fica em casa, mas você sabe fazer, mas não sabe o porquê daquilo. Então, assim, aqui você aprende muita técnica. Na aula inaugural é que apresenta o início da gastronomia. É uma apresentação de tudo que vai cair durante o curso e a gente vai aprendendo, tendo a noção já na aula inaugural. A minha experiência foi fantástica, para mim foi uma maravilha, aprendi coisas, novas técnicas, né, que até então eram desconhecidas. A aula magna, ela serve para fazer com que os alunos interajam. Primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Né? Por que é importante isso? Porque nós também temos a questão das pesquisas. E as pesquisas envolvem todos os semestres. E a gente também tem trabalhos que vão ocorrer, como a farofa cultural e também outros eventos, que vão misturar todos esses semestres e tornar isso mais amigável, uma cozinha mais confortável. Aqui no CEUB você tem toda a infraestrutura e todo o apoio dos professores. Que desde o meu primeiro semestre eu tive apoio tanto do coordenador, da coordenadora e do vice-coordenador de curso, entendeu? Já fiz estágios em restaurante graças ao coordenador do curso, entendeu? E aqui você sente, você realmente, quando você entra no CEUB, pelo menos na gastronomia, eu posso dizer isso, você cria uma nova família. Com vocês agora, as últimas da Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Nesta semana, o assunto é cinema. Em setembro, Brasília vai respirar o ar da sétima arte. Tem festival de cinema e tem todas as mostras relacionadas a este grande evento. Nós já produzimos o conteúdo sobre isso e é lógico, nós vamos cobrir tudo. A nossa felicidade foi descobrir que um dos filmes selecionados é o filme do nosso colega Guilherme Cavalli. Ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre o filme dele.
Então, Guilherme, como é que foi seu filme? Fala sobre casamento indígena, certo? É isso aí, Bruno. Da José Acuê, Amor e Resistência, ele resgata uma cerimônia tradicional do povo Xacriabá e conta essa história de amor de Sauíde e Durquá. E como é que foi fazer o filme? Você foi para lá, ficou quanto tempo? Isso, eu fui para a aldeia, que fica no norte de Minas, 3 vezes. Primeira vez foi no casamento, na cerimônia tradicional, em dezembro, onde eu fiz as imagens do próprio casamento. E depois eu fui lá para fazer imagens de corte e a entrevista mesmo, né? E assim, o filme foi produzido em parceria com a agência de notícias Uniceub. Como é que se deu? Isso, o assunto dos povos indígenas, ele surgiu numa reunião de pauta aqui da agência, né? E aí eu resolvi levar a temática também para o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu desenvolvi esse documentário que eu inscrevi no festival. Gente, a gente sabe que não pode passar o filme todo, mas a gente separou um trechinho exclusivo para vocês aí de casa. Confere aí. Meu sonho sempre foi casar na cultura, né? Porque eu não vejo por que a gente fazer um casamento branco, né? Adaptar uma cultura deles e a gente ser obrigado a esquecer da nossa cultura. Aqui no Xacriabá nunca tinha sido feito um casamento da cultura, né? Então, acredito que foi agora recente um dos maiores resgates culturais que o Xacriabá já fez, foi esse casamento. Tá pelas cadeiras, viu? Oi? Pelas cadeiras. Mas tudo certo. Anima muito o povo, né, a seguir seguir fazendo os casamentos indígenas, né? A não procurar o jeito do branco fazer o casamento, que a gente tem o nosso jeito próprio, não precisamos fazer casamento igual o branco faz. E o casamento para nós aqui, a gente vê uma forma de fortalecimento, de mostrar para o nosso povo que nós temos um outro mundo para viver e não um mundo que foi imposto para nós, né? Caramba, Guilherme, que filmaço, hein, cara? Parabéns. Valeu, Bruno. Me conta aí, quais são os seus próximos planos? Primeiro eu vou estar lá no cinema acompanhando e curtindo essa felicidade de ter tido o filme selecionado. E depois eu vou ver o documentário. Eu acredito muito no documentário. Eu acho que ele tem a possibilidade de trazer para o centro assuntos que estão marginalizados, como é o caso do assunto sobre os povos indígenas, né? Vamos ver o que vem por aí, né? Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença aqui. Desejo muito sucesso na sua carreira. Valeu. É isso, confira o nosso conteúdo no nosso site, sigam a gente nas nossas redes sociais, compartilhem, comentem e até a próxima. E no próximo bloco vamos falar sobre a dificuldade de lidar com os adolescentes. Afinal, o problema é com eles ou os pais é que são os aborrecidos da história? A gente volta já. Às vezes, os próprios pais chamam os filhos não de adolescentes, mas de aborrecentes. Mas será que são mesmo eles os aborrecidos da história ou serão os pais? Em entrevista ao professor Henrique Moreira, a psicóloga Silmara Moraes levanta essa questão e propõe novas formas de comunicação entre pais e filhos. Veja só. Todos sabemos o quanto é difícil passar pela adolescência. É um período de muitas mudanças, dúvidas, paixões e alguma rebeldia. Uma pesquisa conduzida por universidades brasileiras e financiada pelo Ministério da Saúde apontou que cerca de 30% dos nossos adolescentes sofrem de algum tipo de transtorno mental, que causam desde insônia até depressão e que pode levar a outros distúrbios mais sérios. Para discutirmos um pouco mais sobre essa questão, convidamos a psicóloga e mestre em antropologia, Silmara Schneider. Ela tem se dedicado às questões do desenvolvimento social e da personalidade e é professora do curso de psicologia do Uniceub, onde leciona, entre outras, a disciplina Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência. Professora, muito obrigado por sua presença, é um prazer grande tê-la conosco. Eu que agradeço. Professora, a passagem da infância para a adolescência é uma fase difícil, todos nós sabemos, né? De que maneira os pais podem ajudar os jovens a superar essa fase complicada da vida deles? Bom, olha só,
Eu vou começar falando uma coisa que talvez você se surpreenda um pouquinho. Eu tenho uma concepção de adolescência que, obviamente, não é só minha, é em torno de todos os estudos que eu venho desenvolvendo esses anos todos como psicóloga, em que a maior parte da crise da adolescência é uma criação no mundo adulto. Você veja bem, se você se perder num acidente que você vai parar numa cultura totalmente diferente, que você não possa mais voltar nem sair de lá, quantos anos você acha que você vai levar para aprender aquela cultura, a língua, os costumes dele? Talvez demore um pouco. Se for uma cultura mais complexa, muito diferente daquela que você estava vivendo, você vai levar uns 12 anos. A adaptação é complicada. Então, 12 anos é o tempo que um sujeito leva do nascimento até ele entrar na adolescência, aprendendo o mundo cultural onde ele vive, né? Então, ele vai se adaptar, ele vai aprender a falar, ele vai aprender a se comportar, ele vai aprender a atender às demandas, ele vai aprender a se vestir, comer, enfim, se divertir, fazer tudo que a cultura dele demanda. Com 12 anos disso, ele já aprendeu o que ele tinha que aprender sobre aquela cultura. Agora é só ele aplicar isso na prática, né? Ele vai começar a interagir, fazer amizades, sair... E aí né? que surgem os problemas. Pois é, e não deveria. Não deveria. Só que ao invés dele ir para esse mundo da adolescência munido dos seus conhecimentos apreendidos na família até então e na sua cultura, ele chega para fazer as coisas que ele tem que fazer e o adulto fala assim, não, para, você está errado. Espera. Não, você ainda não está pronto. Você ainda não sabe tudo, você é muito imaturo. Ou seja, é uma falta de confiança do adulto no adolescente. Exatamente. Professora, hoje é muito comum a gente encontrar jovens adolescentes que são vítimas, por exemplo, da crise do pânico. Eu tenho muito isso aqui com os alunos, né? Que são vítimas desses transtornos, né? Qual é a melhor atitude da família nesse caso, quando a gente constata que esse jovem está sofrendo esse tipo de problema? Então, aí é preciso descobrir o porquê que está acontecendo esse pânico. E a síndrome do pânico também tem sido um transtorno que acomete muito o adulto jovem, o adulto na faixa de 30 a 40 anos. Então, não é algo específico da adolescência. Mas digamos que isso acontecendo na adolescência, o que se precisa fazer? Talvez essa crise, né, esse transtorno, ele venha se desenvolvendo justamente por falta dessa reafirmação que eu disse, né, de assumir algumas responsabilidades, né? Mas existem coisas que preocupam os pais e que eu acho que são mais complicadas. Sim. Por exemplo, como abordar a questão das drogas, como abordar a questão do sexo com um adolescente, né? Tem muitos pais que fingem que essa questão não existe. Como é que a gente faz, por exemplo? Então, aí isso eu colocaria como sugestão sempre a busca pelo diálogo, né, dentro de casa. Aí assim, aí os pais vão argumentar e vão dizer assim, mas como que eu vou dialogar se ele não me escuta? Vive com aquele fone de ouvido ou jogando videogame e não me escuta. Como que eu vou falar com ele? Sim, se o assunto for sempre esse, do pai dando um sermão, ele não vai querer escutar, ele vai tampar os ouvidos, né? Mas se você buscar um diálogo, talvez iniciando assim, você sabe que na minha época eu tinha vontade de sair, tal coisa, meu pai não deixava, mas eu dava um jeito. Os pais ficam muito inseguros de falar sobre si mesmo para o filho, que não seria um sermão, seria um diálogo mesmo. E aí você, se propondo a escutar o seu adolescente em casa, e ele, tendo esse espaço de escuta, uma hora ele vai tirar o fone de ouvido e ele vai começar a falar. E é aí que o diálogo vai aparecer. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa extremamente necessária. E que eu tenho insistido muito com os pais nessa coisa da confiança. Se você não confiar no seu adolescente, o mundo aí fora, algum outro grupo que você não quer, vai confiar nele. O Contardo Caligares é um psicanalista e ele diz assim, o adolescente tem que pagar uma taxa, um pedágio para ele chegar no mundo adulto. Ele tem tudo para ser um adulto agora, só que o adulto fala, não, ainda não é a sua vez. O que ele vai fazer? Ele vai ter que passar 8 anos dormindo, porque senão... É uma forma de passar o tempo.
Ou ele vai estar dormindo, ou ele vai estar acordado estudando com alguém, enfiando conteúdo para ele estudar e ele tem que se haver com aquilo, ser responsável por aquilo. Mas a vida sexual dele, que poderia também já estar um pouquinho mais, né, aberta, porque a gente está vivendo num tempo diferente, aí também ainda está sendo reprimida ou está sendo muito confusa. Se a liberdade sexual fosse algo que estivesse funcionando bem, talvez ajudasse um pouco o adolescente a se entender, a construir a sua identidade, então, psicossexual. Mas ele tem dificuldade nesse campo, os pais têm dificuldade de dialogar sobre isso também. O adolescente, ele quer fazer parte desse mundo adulto e tal, ele gosta de regra. O adolescente é muito mais conservador que o adulto quando se trata de regra. De cumprir. De cumprir. Só que daí em casa os pais não confiam, ele vai cozinhar alguma coisa, mas fala, ih, vai se queimar, vai sujar, vai quebrar, vai não sei o quê. Ou então ele vai fazer, nossa, você nem sabe fazer isso, ô menino lerdo, não sei o quê. Ficam com essa coisa assim. Quando ele encontra um grupo lá fora, aí pode ser tanto da igreja, quanto do tráfico, quanto da briga, da porrada que eles gostam. Ele vai ter que seguir regra. E aí o outro vai dizer, eu confio que você consegue dar uma surra naquele fulano de tal. E ele aceita o desafio. Ele aceita o desafio porque o outro está confiando nele. Professora, muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco, espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades. O prazer foi meu e é um assunto que eu gosto muito de conversar a respeito. Ok, obrigado. Termina aqui mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página e nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, para você que adora arquitetura e decoração, uma reportagem especial sobre o aproveitamento de espaços. A gente volta já. O carioca Fábio Sherman é arquiteto pelo Uniceub e está construindo uma carreira sólida em Brasília. Sempre preocupado com a praticidade e a estética, ele se especializou em soluções para apartamentos pequenos. Sabe aquela kitnet de 30 metros quadrados que parece ter o dobro do tamanho? É isso. Uma técnica que ele aplica hoje a apartamentos de qualquer tamanho. É a arte de multiplicar espaços. Eu acho que eu sempre fui arquiteto. Desde criança, eu acho que eu sempre gostei de mover os móveis de lugar. Todo mundo dizia, esse menino vai ser arquiteto. Nem sei porque que eu fiz desenho industrial primeiro. Mas eu acho que esse foi o motivo pelo qual eu acabei fazendo arquitetura. Eu acho que a arquitetura é vida, né? A arquitetura é tudo. Tudo que está em volta, tudo que o homem constrói, né? Todos os espaços, as praças, os prédios, as ruas, tudo é arquitetura, né, de certa forma. Então, eu acabei focando o meu trabalho na arquitetura de interiores, principalmente residencial, também tenho outros trabalhos comerciais, mas esse é o meu foco. Mas a arquitetura, para mim, é tudo. Eu gosto muito de painéis de azulejos, né? Então eu gosto muito do trabalho do Atos Bulcão, acabo aplicando o azulejo de outras formas, não necessariamente dele, né? Tem artista aqui em Brasília, tem gente conceituada aqui que trabalha com isso, que tem uma linguagem voltada para os dias de hoje, né? Em 2012 eu abri uma empresa que vende móveis retráteis, camas retráteis, mesas dobráveis, e aí com essa empresa eu acabei tendo a oportunidade de fazer o meu apartamento, que é um estúdio de 27 metros quadrados. E a demanda acabou que foi surgindo, né? Eu acabei tendo a oportunidade de fazer outros apartamentos para outros clientes com esse mesmo perfil. Então, acabei focando muito na otimização de espaço. Mas eu não faço só apartamentos pequenos, eu faço apartamentos grandes também. A gente vai visitar agora esse apartamento de 105 metros quadrados, que é um apartamento relativamente grande, onde a gente tem a integração de vários espaços. Então, mesmo que seja um apartamento grande, ele pode ficar ainda maior. Inicialmente, quando você faz um espaço muito pequeno, você tem que focar na funcionalidade, né? Então, apesar de eu achar que a estética ela é muito importante, é um elemento que eu acabo aplicando posteriormente. Então, a parte de funcionalidade, eu tenho que estudar bem o cliente para saber tudo que vai acontecer naquele espaço, saber
bastante da vida de cada um, de todo mundo que vai habitar, se é uma pessoa, se é um casal. Às vezes eu fiz um apartamento em São Paulo, por exemplo, de 28 metros, que era um casal e 2 filhos. Então você tem que saber exatamente tudo que vai acontecer naquele espaço para focar o máximo na funcionalidade, pensar no horário que as coisas acontecem, o que pode desaparecer do espaço quando não está sendo, quando a determinada atividade não está acontecendo ali. Então o maior desafio acho que é esse, pensar não apenas da forma tradicional, aqui a gente vai ter um quarto, aqui a gente vai ter um escritório, aqui a gente vai ter uma sala de música, aqui a gente vai ter uma cozinha, não. A gente tem que pensar naquela área como sendo tudo. Nesse apartamento da 307, a gente tinha vários ambientes muito compartimentados. Então a gente fez a integração da sala com o primeiro quarto, que virou escritório / quarto de hóspedes. Também fez a integração com a cozinha, então os moradores gostam muito de receber. E eu acho que essa integração da sala com o escritório, com a cozinha, né, com o corredor, que é um espaço que seria morto, né, um espaço de circulação, deixou um apartamento de 105 metros com uma área, com um aspecto de um apartamento muito maior. Nesse apartamento específico, a gente ia reformar ele completamente. Então, já que a gente ia fazer essa reforma, e esse apartamento era muito antigo e já tinha passado por várias reformas, a gente teve uma série de dificuldades para saber não só como era a estrutura, onde estavam os pilares, mas também por onde desciam os canos de água, né? Tinham várias colunas de água descendo, de esgoto, então ninguém sabia informar ou informava pela metade. Aí eu propus aos moradores, já que a gente vai reformar tudo e refazer o layout, por que a gente não tira toda a alvenaria do apartamento, faz esse levantamento em cima do que a gente encontrar e aí então executa o projeto. E eles toparam na hora e foi assim que funcionou. Com essa demolição, a gente acabou encontrando um pilar inclinado que divide a sala do que é o escritório e acabou usando ele como um elemento estético que acabou ficando bem legal no apartamento. Quando eu fiz o projeto do meu apartamento, a primeira coisa que eu pensei é que eu queria esconder tudo que eu não estivesse utilizando. Então, eu queria esconder a cama, esconder a mesa, eu queria criar uma cama de hóspede para o meu sobrinho ou para alguma visita que acabasse vindo a Brasília. Então, eu coloquei uma cama queen que, durante o dia, enquanto eu não estou dormindo, ela fica fechada, escondida num painel. Eu tenho uma mesa que cabem até 5 pessoas, que fica fechada quando eu não estou utilizando. Essa mesa eu utilizo tanto para refeições como para trabalhar nela. No mesmo local onde eu tenho a mesa, eu tenho uma cama retrátil para hóspedes. Então eu fecho a mesa, abro um painel, a mesa vem junto com esse painel e desço uma cama de hóspedes. Em relação à cozinha, eu mudei a posição da pia, só para fazer um layout de uma bancada em que eu conseguisse ter a pia, os cooktops, o forno, uma área de trabalho considerável de bancada, porque antes eu tinha uma bancada muito pequena. O que eu acho muito legal também no projeto do meu apartamento é que a lateral do banheiro eu abri, eu tirei uma paredinha que tinha, ganhei 15 centímetros de bancada, que num apartamento desse porte parece que não, mas é muita coisa. E aí eu tenho uma porta dupla de correr que eu abro e deixo a lateral do banheiro toda aberta. Quando eu estou sozinho, o banheiro pode ficar integrado, não me incomoda em nada, muito pelo contrário, me agrada bastante pela estética, enfim, pela iluminação. Como o meu trabalho ele é focado em arquitetura de interiores, eu acho que a decoração e a arquitetura de interiores é uma coisa só. Então eu participo tanto da parte de layout, né, do que vai acontecer em cada espaço, como da especificação de mobiliário, caso tenha que desenhar marcenaria, algum móvel específico, eu participo de todo o processo. Escolho desde o sofá até as almofadas, os quadros que vão estar na parede, eu escolho tudo. Eu acho que o que me dá prazer nos projetos que eu faço é quando o projeto já está pronto e eu abro o Instagram e está o cliente postando lá um story que ele está fazendo um jantar com os amigos e mostra, às vezes, um detalhe estético, a panela amarela com os azulejos no fundo, ou um determinado mobiliário que a gente demorou 2 semanas para escolher, mas, enfim, acabou escolhendo a cadeira certa e aí ele, enfim, e você vê que o projeto ele não para ali, né, que ele segue.
Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser rever a entrevista com Fábio Sherman ou outras reportagens, basta entrar nas nossas redes sociais. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Aproveite o domingo e até lá!